Então, boa noite. Essa é a nossa aula de número 8. Vocês viram que eu coloquei lá no Edu como errata com relação às datas, né? Do dia 12/3. Não houve alteração em termos de conteúdo, mas teve uma alteraçãozinha lá no nome das rotas, tá? Então, essa aula de hoje é a aula de número 8. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa caminhada até aqui, sobre as dúvidas que porventura vocês tiverem. Eu abri em cada polo um fórum para dúvidas a serem tiradas nessa aula síncrona, mas não recebi nenhuma perguntinha. Aí eu fiquei pensando, ou não quiseram perguntar lá no fórum, ou vocês estudaram tanto que está todo mundo, ó, afiadíssimo, sem dúvida alguma, né? Não sabemos qual das duas alternativas, mas eu tenho certeza que vocês, até o dia da nossa prova, nossa avaliação A1, vocês vão conversando conosco lá também, né? E aí a gente vai tentando esclarecer aquilo que for possível. Aqui no chat a colega colocou que postou no polo de Colinas. Lucilene, você quer fazer sua pergunta para todo mundo ouvir? Boa noite. Boa noite. Eu falei assim que eu postei no grupo de Colinas sobre a aula de hoje, né? Mas sobre o que você falou no fórum de dúvida, ele já tem uns 4 dias que não abre de jeito nenhum e a gente reclama no grupo, fala, e tá ruim demais O Educa que você o fala, evento, né? no fórum de dúvida. Teve uma instabilidade, mas assim, gente, o fórum continua aberto. Se mesmo depois dessa aula de revisão surgir alguma dúvida, vocês podem colocar lá. Eu abri aqui, vou entrar bem aqui de novo no fórum de Colinas, mas eu não visualizei lá a sua dúvida, Lucilene. Você chegou a Eu postar? coloquei lá das dúvidas do menino de ontem, como que é da, meu Deus do céu, educação especial, entendeu? Não, nós estamos hoje na aula de Pois alfabetização é. e letramento. Eu estou falando assim, nem que se quisesse falar alguma coisa esses 4 dias, o fórum de dúvida não estava funcionando. Ah, entendi. Mas a minha pergunta foi se você conseguiu colocar alguma pergunta lá ou Eu não. Ainda consegui não. colocar umas perguntas lá, foi revisado ontem à tarde, até o tutor Greibson, Aham. ele me respondeu, né? Ah, então tá bom. Mas já tinha com uns dias já que tinha postado e não estava indo, entendeu? Está Entendi. muito lento. Hoje até que está bom. Aí eu entrei para estudar, aí estava melhor hoje. Uhum. Mas tá joia. E aí, pessoal, as dúvidas que surgirem daqui para o dia da nossa avaliação, a gente vai colocando lá também, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês os 3 textos que vão compor a nossa avaliação, a nossa prova. Nós temos 7 rotas, né? Muitos textos base, muitos textos complementares. Até aqui a gente já caminhou para ter uma ideia de diferenciar, de dar as características específicas do processo de alfabetização, do processo de letramento. E aí a gente passeou pela psicogênese da escrita. Eu espero que vocês tenham gostado dos últimos vídeos, das últimas 3 videoaulas, até porque a gente foi convidado a ir ao estúdio, então acaba que tem uma outra atmosfera, né? Tem um layout mais bonito, fica um pouco mais atrativo. Então, eu espero que as aulas também tenham sido claras para vocês, onde a gente conversou um pouquinho sobre a política nacional de alfabetização, conversou um pouquinho sobre o ambiente alfabetizador. E aí, eu já vou abrir a palavra para vocês já, mas antes de entrar propriamente na revisão de conteúdos,
Eu quero só esclarecer para vocês como vai se dar o envio dessa atividade da Rota 7 para aqueles que ainda não enviaram, tá? Porque eu vi que em alguns fóruns algumas pessoas perguntaram como que eu vou enviar o link e tal. A Neyane está dizendo que teve dúvidas sobre o vídeo que era para ser criado. Deixa eu ler lá, Neyane. Pode abrir seu microfone, Neyane. Fale para eu entender, gata. É que eu abri o microfone, eu levantei a mão e fiquei sem querer interromper. Eu estava com dúvidas sobre o vídeo, né? Até algumas colegas também até entraram em contato comigo, me perguntando também se eu sabia, porque devido a essa inconsistência que teve no sistema, eu acabei atrasando e eu não consegui abrir a rota, eu só vi o aviso. Aí, só que aí, como a senhora mandou, foi encaminhado o áudio explicando lá no grupo, aí consegui fazer. Só que ainda não consegui abrir a rota e postar essas coisas assim. Aí estou esperando regularizar daqui para frente. Assim que for restando o tempinho, que vai ter a semana de prazo, né, até a 1. Isso. Mas o mais eu acredito que está tranquilo. Tá bom, meu amor. Rayane, pode falar. Professora, sobre essa última aí, atividade da Rota 7, o vídeo, aí a gente, no vídeo, eu ainda não consegui, devido a essa instabilidade do Educa, acessar essa rota. E aí, pelo áudio, eu entendi que é para a gente fazer o vídeo, né? E na hora de postar no fórum, é para a gente fazer um texto explicando o que tem na sala, né? Isso. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde é que vocês vão postar, mas é isso mesmo, tá? Vocês vão numa sala de aula alfabetizadora, seja do primeiro ano, seja do segundo ano. Vocês que já estão na escola, eu penso que isso não é difícil. E expliquem que vocês vão só tirar uma foto de alguns materiais, de alguns recursos, né? Para que vocês vão fazer uma foto, vão fazer uma filmagem com relação a esses materiais, tá? Vocês podem fazer um vídeo com várias fotos ou só fazer uma filmagem, não tem problema. Eu pedi para subir para o YouTube, gente, porque fica mais leve, né? Porque às vezes, quando vocês vão anexar, fazer o upload desse vídeo no Educa, às vezes fica cortado, às vezes é um vídeo que fica pesado. Então, da mesma forma como a gente fez no semestre passado, vocês vão lembrar. A gente subiu aquele material para o YouTube e só postou o link. Então, fica mais fácil até para a gente também visualizar, tá bom? E aí vocês vão olhar esse ambiente, filmar esse ambiente, se tem jogo, se não tem, se tem cartaz, se não tem, como é que esses cartazes foram construídos, se são cartazes prontos, se são cartazes feitos pelas crianças, o que esses cartazes dizem, quais são os materiais que apoiam esse professor nesse processo de alfabetização. E aí vocês vão construir um parágrafozinho bem curtinho falando sobre isso, analisando, quer dizer, né, na sala, observei isso e isso, percebi isso e isso, concordei com isso ou não. Então, vocês vão se posicionar. Quando a gente faz uma análise de alguma coisa, a gente se posiciona diante disso, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui para vocês aonde que está lá no Educa, para não ter dúvida. Quando vocês entram lá na rota de número 7, vocês vão ver que tem lá assim, ó, enviar a minha tarefa. E não se preocupem, gente, vocês têm a semana inteira que vem para poder postar, tá bom? Essas atividades todas, então vocês não precisam se preocupar. Eu vou abrir bem aqui só para tirar essa dúvida de onde postar, mas vocês na semana que vem vão ter essa semana inteira para se programar, se organizar, para que vocês coloquem as atividades em dia. O fórum não vai fechar, ninguém vai ficar prejudicado, né? A gente sabe que, veja bem, o Educa, ele é uma interface que abarca muitos cursos, né? Então, essas instabilidades acabam, infelizmente, sendo compreensíveis em alguns momentos, tá? Mas não se preocupem, porque nenhuma atividade vai fechar, tá, gente? E aí vocês vão poder colocar essas atividades em dia sem dificuldade. Coloca as atividades em dia e aí vocês aproveitem para estudar também, né? A nossa avaliação A1 vai ser no dia 12 do 4, tá?
Deixa eu transmitir aqui para vocês, eu vou mostrar. Então, aonde que vocês vão colocar essa atividade? Lá na rota de número 7. E aí vocês abram um documento de texto, pode ser no Word ou qualquer outro documento editável, né? E aí vocês abram esse documento de texto. E aí, estão vendo aí a minha tela, né, gente? É aqui. Professora, nesse aí eu salvei o meu em PDF, fiz o parágrafo e embaixo eu coloquei o link e postei. Ótimo, não tem problema, tá? Não tem problema. Ou se você quiser colocar tudo no mesmo documento, abre um documentozinho que você digita e aí coloca o link, coloca o seu parágrafo. Pode ser editável no próprio Word ou pode colocar em PDF e mandar. Não tem problema, tá, gente? A questão é que vocês não vão postar o vídeo, vocês vão postar o link do vídeo para ele ficar mais leve, tá? É aqui, ó, carregar a minha tarefa. Dentro da rota de número 7, vocês vão vir aqui em atividades, rota 7, e aqui, ó, carregar minha tarefa. Quando eu clico aqui em carregar a minha tarefa, eu posso vir aqui, ó, clique para carregar o seu arquivo. Aí ele vai mandar a gente procurar aqui dentro do nosso computador aonde que está a nossa atividade e aí a gente carrega. Combinado? Todo mundo viu aí o percurso? Professor, Colegas. Ah, sim, carregando a tarefa não dá para ver dos colegas, realmente. A questão é, vocês podem, como a gente já tinha sugerido também em outros momentos, né? Vocês podem se reunir no polo presencial e socializar essa atividade, tá? Mas a ideia é que vocês analisem esse ambiente, até para que a gente não exponha a análise de vocês para outras pessoas. Porque às vezes eu cheguei lá na escola e aí eu vi alguma coisa que não foi tão bacana, né? Eu vi que algo poderia ser diferente. Eu vi que, de repente, a sala estaria sem tantos recursos e poderia ter mais recursos, né? Eu vi que, de repente, teve algo na sala que não está contento, e aí você pode colocar isso na sua análise, porque a gente precisa ter uma postura muito ética no trato com a escola, tá, gente? Isso é muito, muito importante que vocês tenham isso em mente. Então, por que a gente pediu para não mostrar as crianças? Algumas colegas até colocaram lá, a criança passou no final da filmagem. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas o ideal e a orientação foi para que não mostrassem as crianças, nem os professores, né? Nós pedimos um vídeo curto, tá, Natalice? No máximo 1 minuto, 2 minutos. Você vai lá, olha essa sala de aula, faz essa filmagem e analisa o que você viu. O que você viu de ponto forte, de bacana, de algo que é potente, que ajuda essa criança neste processo de alfabetização. Mas, de repente, também você vai ver algo que não é tão legal, ou a falta de algum material, ou a falta de algum recurso. Então, a ideia não é que a gente exponha situações dentro da escola. A ideia é que vocês apurem esse olhar de vocês e que tenham um olhar crítico com relação a isso, tá? Aí a Neyane está dizendo que lá, né, na escola dela tinha permissão, mas a ideia não é que a gente mostre as crianças, tá? Mesmo que as crianças tenham permissão, a ideia não é que as crianças estejam nesse ambiente. Até porque eu digo uma coisa para vocês: um ambiente com crianças sempre vai ser um ambiente rico, sempre vai ser um ambiente potente, porque as crianças, elas aprendem não só com o que está fora delas, elas aprendem entre elas aprendem com o corpo delas, elas aprendem com as falas, elas aprendem com a observação daquilo que o outro faz. Então, um ambiente com crianças sempre será um ambiente riquíssimo, independente dos recursos que esse ambiente tem. É claro que um ambiente que tem mais estímulos visuais, um ambiente que é bem planejado, um ambiente que é iluminado, arejado, um ambiente que as coisas estão à disposição e à altura das crianças, com certeza é um ambiente onde essa criança se sente mais à vontade
e mais instigada a aprender, digamos assim, né? Então, olhem para esse ambiente sem as crianças e vejam o que esse ambiente oferece. A ideia é essa, tá? Podem colocar lá no mesmo documento, né? Só o link do YouTube. Expliquei para vocês. A gente pede para subir para o YouTube porque o link é mais fácil, fica mais leve e aí a gente não sobrecarrega tanto o próprio Educa, né? Vocês viram essas questões de instabilidade, é porque é um ambiente que comporta vários cursos, várias postagens e etc. Mas, enfim, se tiverem mais dúvidas, procurem o tutor presencial também e tentem, gente. Nós estamos aí no segundo período, mas é importante que a gente crie esse hábito. Tentem pelo menos a cada 15 dias, ou se for possível, uma vez no mês. Tentem fazer grupo de estudo entre vocês. Isso faz com que os vínculos entre vocês se fortaleçam. Não há aprendizagem fora da interação. Sozinho, gente, a gente até aprende muita coisa, mas juntos essa aprendizagem ela ganha um novo significado. Quem é o autor que defende que a aprendizagem se dá por meio da interação? Quem é? Quem é? Entendi, professora. Hã? Não consegui entender a pergunta. Eu estou aqui falando da importância de vocês interagirem uns com os outros. Aí eu fiz uma pergunta: quem é o autor que defende que tem uma teoria do conhecimento, da aprendizagem, que a aprendizagem se dá pela interação? Quem é? É Vigor? Não sei como é que é o nome, não, professora. Vamos falar juntos, então. É Vygotsky. Vigor. Exatamente. Tá certíssima, Neidinara. É Vygotsky que fala sobre a importância da aprendizagem que se alicerça nas interações. Então, eu tô lá sozinha na minha casa, eu aprendo? Eu aprendo. Mas na interação, gente, isso se torna diferente, isso ganha um outro significado. É preciso que vocês se organizem, porque o curso é à distância, mas o curso oferece várias formas para que vocês tenham acesso uns com os outros, né? Então, hoje a gente está aqui nessa aula síncrona, nós estamos próximos, mediados pela tecnologia, mas é uma forma de diálogo. E o polo presencial, ele existe para isso, para você ir até lá tirar suas dúvidas, para você formar grupos de estudo. Ah, mas eu não tenho tempo. Vocês estão num momento da vida que é crucial para a formação profissional de vocês, tá? Então, vamos nos organizar para que tudo isso tenha muito significado e faça com que valha muito a pena. Combinado? Tentem, eu falei isso semestre passado, não tive notícia de nenhum polo que se organizou toda semana, ou de cada 15 dias, ou a cada mês. Então, eu desafio vocês novamente a formarem esses grupos de estudo, tá bom? Estou falando isso porque a colega colocou lá que a gente não vai ver a postagem uns dos outros, mas a ideia é justamente essa, tá? É para não expormos as situações que vocês analisarem lá no ambiente da sala alfabetizadora. Combinado? Então, fechando este capítulo aí do vídeo curto, no máximo 2 minutinhos, nem precisa tudo isso, porque se você chegou na sala, viu ali os materiais, os ambientes que tem, faz uma filmagem breve e analisa aquilo que você viu, tá? Às vezes aquilo na tua análise nem vai não vai mostrar tudo que você analisou no vídeo, não tem problema. Você vai estar ali naquele ambiente, você vai estar fazendo a tua análise e vai escrever, tá? Uma dica, pessoal, tudo que vocês forem escrever no fórum ou nas atividades, passem pelo corretor ortográfico, tá? Vocês podem, inclusive, passar no chat GPT também. O que é o chat GPT? Né? O chat GPT é um aplicativo que precisa estar a nosso serviço e não fazer as atividades por nós, porque aí não tem validade, né? Então, tem gente que fala assim, professora, como é que a senhora faz para identificar se o aluno que fez ou o chat GPT que fez? Eu falei, olha,
eu fico muito feliz se pelo menos a gente lê e a gente melhorar o chat GPT, né? Porque ele está a nosso serviço. Então, como é que a gente pode usar? Pode usar, inclusive, para corrigir e melhorar aquilo que a gente escreveu, tá? Agora, tenha consciência de que o processo de aprendizagem, ele é orgânico, ele acontece dentro de você, com a interação entre as pessoas, interação com conhecimento, mas ele acontece com estas interações e dentro de você. Então, não adianta a gente passar por este curso, gente. A gente precisa, desde o primeiro momento, assumir um compromisso ético com a nossa formação profissional. Então, eu não estou aqui fazendo de conta. Vocês não estão aí fazendo de conta, né? Nós estamos aqui porque nós estamos lidando com o que há de mais precioso, que é a formação humana. Lidar com a formação humana exige de nós compromisso, exige de nós ética, exige de nós um compromisso com o conhecimento. Assim como um médico não pode deixar de se atualizar, de estudar, o professor também não. O professor é uma figura, embora não tão valorizada na sociedade, mas é uma figura crucial para a formação desse ser humano, para a formação desses sujeitos, desses cidadãos. Então, nós não somos qualquer profissão. Aliás, não existe, né, gente, qualquer profissão. Todas as profissões têm o seu valor, têm o seu lugar social, a sua importância social. Mas eu chamo a atenção de vocês, porque a gente está caminhando aí para um segundo período. E aí, desde agora, a gente precisa construir essa visão de que a pedagogia é um curso extremamente importante. E isso tem que ter um significado importante para vocês também, tá bom? Fechando este capítulo dos trabalhos, das atividades, para colocar em dia, tararó, nós vamos iniciar a nossa revisão, tá bom? Atenção, essa aula vai ficar gravada, depois vocês podem assistir novamente, mas eu quero desafiar vocês a não ficar falando sozinho. Então, eu vou apresentar para vocês como que a nossa prova foi construída, tá? Os 3 textos, quem já abriu, eu sei que o Educa está instável, né? Mas vocês conseguem agora. Hoje eu entrei no Educa tranquilamente, consegui acessar, manhã, tarde e agora, acessei tranquilo. Então, quem já viu, beleza? Quem não viu, vai conseguir acessar a rota de número 8. Lá eu coloquei para vocês um roteiro que fala dos 3 textos de estudo que foram utilizados como referências para a construção do nosso instrumento prova. A avaliação é um processo, e dentro da avaliação nós temos vários instrumentos, né? Então, a prova é um instrumento de avaliação, tá? Então, lá na rota de número 8, o roteiro diz para vocês que nós temos 3 conteúdos que vão ser trabalhados nessa prova escrita. Alfabetização e letramento, que é um tema amplo, que é o da nossa disciplina como um todo, e aí que vai se afunilar em psicogênese da escrita e em práticas contextualizadas. O texto da aula do dia 12/2, tá tudo escrito lá, não se preocupem, tá? O texto, então, as contribuições à teoria da psicogênese para a aprendizagem da língua escrita. O segundo texto, o que é consciência fonológica e qual o seu papel no aprendizado da escrita alfabética, que eu trabalhei com vocês 2 capítulos do livro acho que é do Moraes, né, que fala consciência fonológica. Muito bom esse livro, tem até em PDF, eu vou disponibilizar para vocês também, acho que na próxima rota eu consigo disponibilizar para vocês. E vou lembrar, né, disponibilizar o livro todo. E o texto complementar do dia 12/3 também, que é a importância das práticas contextualizadas, tá? Então, nós vamos trabalhar o texto base da aula 2, o texto base e complementar da aula 12/3, porque eles fazem um apanhado geral de todos os conteúdos que nós trabalhamos até aqui, tá bom?
Agora que eu aceitei a colega aqui entrando, vou fazer um lembrete para vocês. Quem não conseguiu organizar o seu e-mail institucional, tente organizar também, tá bom? Porque senão a gente vai esquecendo, deixando para depois, né? E é bacana que vocês tenham o e-mail institucional, porque ele é um e-mail que tem drive, que vocês podem guardar muita coisa dentro dele, livros que vocês tiverem, as atividades que vocês tiverem, subam tudo para o drive, porque é bom que até não sobrecarregue o computador de vocês, tá bom? Então, tentem sempre organizar a entrada de vocês com o e-mail institucional, porque aí vocês não precisam ficar pedindo permissão também. Quem ainda não organizou, não se preocupe, mas é só um lembrete para vocês tentarem, né, daqui para o final do semestre, organizar o e-mail institucional de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos continuando. Então, esses 3 textos lá na Rota 8, eles foram o embasamento para a nossa prova, tá? O que a gente vai ter ainda lá no roteiro da aula 8? Nós vamos ter, gente, 15 questões orientadoras ao estudo. Essas 15 questões, elas foram divididas nesses 3 blocos. Então, questões gerais sobre alfabetização e letramento, questões específicas sobre a psicogênese da escrita e 5 questões sobre as práticas contextualizadas. Então, de cada texto, eu retirei 5 questões. Professora, são as questões da prova? Não. São questões para te ajudar a estudar. E aí, lá no fórum da aula 8, a proposta para vocês é que vocês escolham entre essas 15 questões uma e socializem lá no fórum o que vocês conseguiram enquanto resposta, o que vocês obtiveram enquanto reflexão, enquanto estudo de vocês, tá? Lá no fórum, sim, a gente vai ter esse compromisso de postar a nossa reflexão, a nossa contribuição e ler as dos colegas. Lembra que eu estou batendo nessa tecla desde o primeiro período? O fórum é um espaço de interação, não é um espaço para cumprir tabela, né? Eu não preciso copiar de algum lugar ou fazer de qualquer jeito e aí coloco lá e, ufa, me livrei dessa atividade. Gente, nenhuma atividade, ela é burocrática. A atividade é uma âncora para a nossa aprendizagem, porque é assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento, fazendo essas associações, construindo as nossas respostas. É assim que esse conhecimento vai sendo parte do nosso arcabouço de conhecimento mesmo. É assim que a gente vai internalizando esses conhecimentos que estão sendo apresentados para nós, tá bom? Voltando então ao conteúdo. Essas 15 questões, professora, é para responder as 15? Não. Se você quiser, maravilha. Por quê? Ela vai te dar uma visão geral dos temas que a gente está trabalhando. Quem conseguir se desafiar a responder todas, aplausos para você, porque é uma forma de você, né, se desafiar ao conhecimento. Mas a proposta do fórum é que você escolha uma entre elas e aí você socialize lá com seus colegas, tá bom? Aí eu quero ouvir vocês agora. Por quê? Essa aula é revisão, mas para que a gente revise alguns meses em pouco tempo, eu preciso ouvir de vocês, porque lá no fórum eu não consegui saber quais são exatamente as dúvidas que vocês tiveram. Então, se vocês já formularam aí na mente de vocês o que é enquanto dúvida, o que de repente não ficou tão claro, né? Vocês fiquem à vontade, abram o microfone e a gente vai conversar, tá bom? Neiane, pode ficar à vontade, querida. Professora, é uma curiosidade, assim, que como a gente teve no semestre passado a disciplina alfabetização e letramento, a diferença dela do primeiro semestre para essa é que lá foram definições e aqui seria a forma de ensinar, no caso a didática. Isso. Nessa, a gente está indo mais para uma análise do cotidiano, né? A gente está se voltando mais para as questões do cotidiano, para as questões práticas,
Porque nós não vamos esgotar, gente, os conceitos teóricos que existem sobre alfabetização e letramento em 2 disciplinas, não vamos, né? Os conceitos, eles são vastos. A gente tem um material de referência muito amplo. Então, o que vocês conseguirem ver nessas 2 disciplinas vai conseguir dar uma visão ainda muito pequena. Por isso que eu insisto com vocês, é preciso que a gente aproveite cada momento. É preciso se desafiar para ler as obras que são colocadas, para ler os textos na íntegra, porque a gente não consegue construir um conhecimento tão amplo em tão pouco tempo. Até porque o nosso curso de licenciatura dura 4 anos, né? Se a gente for pensar bem, é pouco tempo. Imagine, pouco tempo para você aprender sobre o desenvolvimento, sobre a aprendizagem, sobre os processos de aquisição desses conhecimentos. É pouco tempo, gente, né? Então, por isso que o professor não para, ele precisa estar em formação continuada constantemente, né? Então, essas 2 disciplinas, elas conseguem trazer para nós um conceito consolidado de alfabetização, de letramento. A primeira disciplina nós estudamos os aspectos históricos, e aí agora a gente está se voltando às questões práticas, questões do ambiente, questões de ensino, as questões de didática. Estamos nos aprofundando na consciência fonológica, que é uma perspectiva didática de trabalhar a alfabetização, né? Então, por isso que a gente tem que ter isso claro na nossa mente, tá? E aí, eu vou perguntar, então, para vocês algumas coisas, para ver quem pode contribuir conosco, tá? E vocês fiquem à vontade para abrir o microfone. Mas se alguém tiver já alguma pergunta em mente, antes de eu começar a perguntar para vocês, vocês perguntem para mim. Não? Ninguém trouxe aí uma pergunta anotada? Não entendi, Lucilene. Não tem o quê? Não está aparecendo? Não, tô falando na aula 8, eu entrei no fórum hoje, eu não vi ela, não, no Educa. E eu acabei de corrigir aqui agora, não está também, não. Você é de qual polo, Lucilene? Minas. Mais alguém aí de Colinas, pessoal? Confirma para mim se a aula 8 está Eu aparecendo. abri aqui no meu, não vi, não. E eu abri mais cedo também, estava estudando as outras matérias. Tá. A Natalice colocou, que coisa boa, Natalice, uma pergunta. Mas eu quero só pedir a vocês que alguém de Colinas abra aí o Educa e veja se a aula 8 está visível para vocês, que para mim está tudo ok aqui, eu acabei de confirmar. Enquanto vocês confirmam, ó, Dianópolis está aparecendo. Para mim está aparecendo, Colinas. Acabei de entrar, a rota tá ok, apareceu, 8. Apareceu. Às vezes é a sua internet. Não, tá só o A Elaine apareceu. Às vezes é a sua internet, tá? Amanhã você tenta novamente, qualquer coisa você nos avisa. Mas lá para a Elaine apareceu tranquila no seu polo, tá bom? Vamos lá então, antes de eu começar a questionar vocês, vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que vocês colocaram aqui no chat, tá? Olha lá. A Natalice perguntou assim, ó, como podemos trabalhar melhor esse nível estratégico de alfabetização e letramento? Primeiro, Natalice, o que seria o nível estratégico para você? Abre aí seu microfone, por favor. Oi, Natalice. Bom, vamos conversando, aí Natalice abre o microfone, tá? Veja, gente, nós não temos essa nomenclatura dentro, não sei se você está se referindo à psicogênese, né? Qual foi a orientação didática que a gente está construindo desde a disciplina passada para trabalhar este processo de alfabetização, né? Desenvolvimento de uma consciência fonológica, ou seja,
uma consciência de que aquilo que eu falo pode ser escrito, de que aquilo que eu leio é falado, tem um som. Então, essa discriminação dos sons, ela vai sendo construída pela criança à medida que a gente vai articulando essa escrita e essa fala. Então, consciência é aquilo que eu penso. Então, a criança vai construindo este pensamento, vai construindo essa consciência. E aí a Natalice perguntou assim, ó, como podemos trabalhar melhor esse nível estratégico? Eu fiquei na dúvida com relação a esse nível estratégico, porque quando a gente fala em níveis, se você está se referindo, por exemplo, à psicogênese, né? Nós temos etapas, nós temos níveis diferentes de construção dessa escrita, mas não tem esse nome, nível estratégico, né? Nós temos dentro, você pode abrir o Professora, perdoe-me, digitei errado. É nível de consciência. Perdoe, digitei errado. Então, e meu celular está com um probleminha aqui, demorou, mas saiu. Não se preocupe. Então, veja só, a consciência fonológica, que é o que a gente está conversando, é a consciência dos sons, não é isso? Então, como que a gente vai trabalhar isso desde a educação infantil? Contando muitas histórias, construindo textos coletivos, fazendo com que a criança tenha uma função em escrever. Por exemplo, imagine a gente brincar na nossa sala de aula de um escrever um bilhetinho para o outro. Então, a criança está entendendo, puxa, eu posso me comunicar pela escrita. Olha que legal. Eu me comunico pela fala, mas eu também me comunico pela linguagem escrita. Então, essa consciência da função social da escrita, ela também vai trazer para a criança uma consciência fonológica. O que é fonológico, gente? É o que a gente escuta, né? Como é que na alfabetização, e quando eu falo alfabetização, eu estou falando de quais anos? Eu estou falando do primeiro e do... Alô? Tem gente? Segundo ano. Muito bem. Então, eu estou falando de ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano. Ai, professora, então a gente só alfabetiza no primeiro e no segundo ano? Veja, nós temos um compromisso com a política de alfabetização para que essa criança, até o final do segundo ano do ensino fundamental, ela esteja no nível alfabético. Qual é este nível? Para a psicogênese da escrita, é o nível onde se domina a grafia, onde se domina o fonema. A gente sabe que o estudo dos fonemas, que é um estudo fonético, ele se volta à identificação, à decodificação daquele som, daquela letra. Qual é a diferença para uma perspectiva de letramento? É justamente o que eu estou conversando sobre a função, né? Por quê? Nosso cérebro, gente, ele é preparado para isso, para essa associação. É claro que se tem uma criança atípica, uma criança neurodiversa, o processo dela ouvir também pode ser diferente. Nós temos, inclusive, crianças que têm transtornos de processamento auditivo, ou seja, crianças que escutam, mas que processam o que escutam de uma forma diferente. Então, chama-se transtorno do processamento auditivo. Mas se a gente pegar uma criança em condições fisiológicas adequadas para este crescimento, para esse desenvolvimento, nosso cérebro está preparado para isso, né? Para essa associação entre o som e a grafia. Agora, a gente precisa atribuir função e finalidade. Por isso que a gente defende o letramento. Porque, por exemplo, num processo fonético, e eu estou falando de quê? De didática, né? Estou falando de forma de ensinar. Num processo fonético, eu vou ensinar o som de cada grafia. Num processo de letramento, eu vou trazer isso para o contexto, eu vou trazer isso para o cotidiano. E eu não vou, por exemplo,
repetir a família do Babebi Babu, eu não vou repetir a família do, né, do Dadedi Dodu, eu não vou escrever e decorar e memorizar e ficar repetindo o alfabeto todo, entende? Então, é uma outra perspectiva. No semestre passado, eu já te dou a palavra, né, Yane, já. No semestre passado, a gente estudou ao longo da história os vários métodos de alfabetização, né? E aí, entre os muitos métodos, a gente viu que eles se dividem em 2 grandes grupos, os analíticos e os sintéticos, lembram disso? Que uns partem dessa pequena unidade que se chama fonema, para chegar no texto, para chegar na frase, para chegar, né, no grande. Agora, esse é o estudo do método fonético, é o fonema. Mas o letramento, a perspectiva do letramento é você sempre atribuir um objetivo social, uma função, é trazer para dentro da realidade, é trazer para dentro do contexto dessa criança. Então, trabalhar um som de uma letra de forma isolada não tem o mesmo significado para a criança do que trabalhar dentro de um contexto. Entendem isso, gente? Né? É por isso que a gente fala, e eu estou falando de coisas separadas. Consciência fonológica é a consciência dos sons. E fonema, quando eu falo método fonético, não estou falando de consciência fonológica, estou falando de outra coisa, né? Estou falando de ensino daquele som específico, tá? Então, vocês viram na aula passada da política, que a Política Nacional de Educação, por exemplo, ela traz o método fônico, né? Que é o estudo dos fonemas. Então, ela traz como um processo de memorização, que pode funcionar? Claro, a gente viu lá na Magda Soares que ela fala que toda criança aprende. Então, eu tenho que abraçar esses vários métodos, mas tendo um norte, né? Eu tenho que ter um norte que é o letramento, ou seja, que é o contexto, que é a realidade, que é o diálogo, que é o significado que o aprendizado assume para essa criança. Fale, querida Neyane. É um comentário, igual a gente teve ontem na revisão da aula de educação, fundamentos da educação especial, e a gente teve até conversando, né, em questão das dificuldades que alguns alunos têm, tanto dos que têm necessidades especiais, quanto dos que já têm a dificuldade mesmo, né, que nem sempre todo mundo tem mesmo nível de conhecimento assim, para aprender, facilidade, né, questão do letramento também, que muitas crianças chegam na 5ª série, 6º ano, sem ler, ou às vezes lê e não entende o que leu. Então, assim, eu até comentei no chat que a alfabetização e o letramento é uma parte crucial, né, do ensino do aluno, porque ele vai levar para a vida toda, né? Porque um aluno que lê e não entende o que está lendo é a questão do analfabetismo ou é alfabetismo funcional, né, que fala? Alfabeto funcional. Isso. E outra questão também que eu comentei também na aula de fundamentos sociológicos e filosóficos, que a gente entende o aluno como visto ele na sociedade, né, o meio que ele convive, e através disso eu pude perceber a questão do letramento, né, que é a parte que a gente ensina através das convivências, as questões da vida cotidiana do aluno. Então, tem uma interligação entre uma disciplina e outra e que vem acrescentando. Ótimo, muito bom. Obrigada por contribuir. Muito bom. Vou passar a palavra para a Raquel, mas antes eu queria só fechar a pergunta da Natalice, tá? Para a gente deixar claro. Então, como que a gente vai trabalhar essa consciência fonológica no processo de alfabetização e letramento? Desde a educação infantil, gente. Como? Contando histórias, sendo leitor para essas crianças,
fazendo com que a criança participe ativamente dessa leitura. Como, professora, se um bebê não consegue ler? Faz sim uma leitura de mundo. Eu sento com a minha criança, eu leio e mostro para ela, e ela vai se manifestar, ela vai ler da forma dela. Então, veja, nem sempre essa leitura, ela é essa decodificação do que está escrito, mas essa leitura, ela envolve a imaginação, ela envolve o raciocínio, ela envolve o pensamento. Então, essa leitura do que Paulo Freire fala, leitura do mundo, ela é uma construção também da hipótese de escrita dessa criança. Por que hipótese da escrita? Porque a gente viu que existem vários níveis, desde quando a criança está lá fazendo um rabisco para todos os lados, né? Então, esse rabisco, ele não é só um rabisco, ele é uma marca, ele é uma produção de algo que está sendo expresso, que está sendo manifesto, que pode ser um pensamento. Se a criança ainda não tem uma oralidade, talvez a criança não consiga te dizer exatamente o que ela está rabiscando ali. Mas se a criança já conversa, você pode perguntar: o que você desenhou? Ela vai te dizer. Por quê? Aquilo ali tem uma intencionalidade. Ela está escrevendo, ela está grafando, né? E isso vai seguindo as fases. Aí, antes da gente entrar especificamente nesses níveis da escrita, que são postos pela psicogênese, vejam, em termos didáticos, de ensino, eu preciso ter muito claro isso na minha mente, gente. A proposta da psicogênese da escrita, ela é uma proposta construtivista. Ela é uma proposta de que a criança constrói essa escrita e não reproduz essa escrita. Então, são conceitos diferentes, tá? Raquel, pode abrir o microfone, fica à vontade. Só complementando a fala da Neiane, quando ela fala que os alunos do 5º e 6º ano ainda não leem, né, que não chega, que foi falado na aula de ontem com o professor Eduardo. Só que a gente ainda tem uma que não lê, não entende, não escreve, né? Lembrando que o 5º ano e o 6º ano, que estão hoje em 2025, eles estavam no primeiro e 2º ano na pandemia, que não foram para a escola. Eu falo por experiência própria, né? Que meu filho via uns malotes de tarefa, não sei nos outros municípios como é que era. Aí a gente que ensinava. Eu tenho um vídeo dele chorando, sendo obrigada a fazer tarefa, porque tinha prazo, né, para entregar essas tarefas. Sim. E ainda, quais foram as consequências que ele teve, né? E hoje se reflete muito ele no 6º ano. Porque às vezes lê, não entende, eu falo, lê mais devagar. Eu falo isso também porque o outro filho meu, o 2º, está no 1º ano esse ano. Ele já consegue ler palavras simples, já identifica as letras, faz a união entre as vogais. Muitos falam que tudo a gente se dá culpa à pandemia, né? Mas eu falo que ela deixou sequelas muito graves e a gente ainda é refletida nos filhos da gente, nos alunos do 5º ano, 6º ano, né? Sim. Aí a pergunta que eu deixo é: quais são as consequências de alfabetizar errado? Que na época, eu falo assim, se a professora Alessandra até falou, comentou, né? Se ela tivesse feito pedagogia na época dos filhos dela, né? Eu falei, se eu tivesse feito antes, né? A gente vê, talvez teria ajudado ele melhor. Eu teria orientado melhor, ou não nem feito essas tarefas, né? Falo que deixou muita sequela nele. Quando ele olha, já... Você traz um ponto muito importante, Raquel, que é essa questão emocional, né? Porque, ao passo que as crianças se viram desafiadas a sem interação, porque lembra que eu falei para vocês, um ambiente com crianças é um ambiente potente, é um ambiente enriquecido, porque elas aprendem umas com as outras. Aí eu estou com a minha criança sozinha em casa na pandemia, sem a interação que torna esse aprendizado rico, esse aprendizado mais acessível. E aí, enquanto alguns pais lidaram bem com essa situação, outros, até por desconhecerem, né, e até pela falta de trato com essas crianças, outros pais lidaram reforçando que a criança sentisse esse fracasso de não saber. E olha o quanto isso é importante, porque essa questão emocional, ela está envolvida nesse sujeito que aprende como um todo. Então, uma criança que não se sente capaz,
é uma criança que tem dificuldades de aprendizagem, né? Uma criança que se sente insegura é uma criança que tem dificuldades de aprendizagem também. Então, quando eu falo para minha criança, enquanto pai, porque eu, enquanto profissional, jamais eu posso falar isso para uma criança, porque eu estou consciente da minha postura ética e eu estou consciente da minha atuação com a formação desse ser humano. Então, jamais um profissional vai falar para a criança, você não sabe de nada, você não dá conta, né? Mas você é isso, você é aquilo. Agora, se por desconhecer o impacto que isso tem na vida, no desenvolvimento da criança, alguma família, por acaso, diz isso para a criança, né? Chama de uma palavra pejorativa, fala que não dá conta, fala que não sabe de nada. Olha o quanto isso reforça um sentimento de incapacidade. Gente, isso é tão sério que isso reverbera na vida inteira dessa pessoa, né? Nós temos adultos inseguros, porque lá durante a primeira infância foram crianças que não foram encorajadas a fazer por si, a pensar por si. E por isso que é tão importante essa perspectiva do letramento. Por quê? Eu aprender uma grafia não é a mesma coisa que eu aprender a função da escrita, que eu me posicionar diante dessa escrita, que eu pensar sobre essa escrita, que eu entender que essa linguagem escrita manifesta o que eu penso. E eu não estou apartado dessa escrita, porque a gente tem muito esse problema de copistas, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Crianças que têm uma letra linda, que copiam, mas essa interlocução, essa conexão com a realidade, com o pensamento, com a fala, ela deixou de existir em algum momento. E aí, por isso, eles não têm esse posicionamento crítico diante da escrita. E aí, o que é mais difícil, não conseguem compreender o que leem. Então, o processo de leitura e de escrita, ele não pode ser dissociado, né? Por isso que a gente faz essa proposta. O letramento vem a este encontro, de eu trabalhar aquilo que é realidade da minha criança. Aí a Natalice, nós ainda estamos lá na pergunta Natalice, né? Aí como que eu vou fazer com que essa consciência seja construída? Primeiro de tudo, eu tenho que ter a minha criança no foco, no centro desse processo, para que ela seja ouvida, para que ela seja valorizada, para que a realidade que ela vive seja inserida dentro da sala. Professora, eu vou trabalhar só textos de outros autores? Vou trabalhar textos de gêneros diferentes, né? Nós já tivemos essa aula. Vou trabalhar poesia, vou trabalhar texto informativo, vou trabalhar texto jornalístico, vou trabalhar texto produzido pelas crianças. Vou trabalhar um texto, por exemplo, olha que rico que é. Pode passar, meu amor. Olha que rico que é você mandar uma proposta para a família, por exemplo, escreva como foi a escolha do nome da sua criança. A mãe escreve lá no caderno, conta essa história, aí eu coloco isso no quadro para a gente poder ler junto, conhecer a história de cada um. Veja, isso é contexto. Aí eu já estou indo lá para outra pergunta, né? Como aprender a contextualizar a consciência fonológica? Trazendo a realidade para dentro da escrita. Eu posso fazer um texto coletivo, onde cada um apresenta suas percepções, né? E aí, a partir deste texto coletivo, eu vou trabalhar dentro destes contextos as significações, as associações. Primeiro de tudo, gente, o que a gente trabalha? A identidade, o nome desse sujeito que aprende, né? Então, essa primeira identificação da grafia com da escrita alfabética, ela parte do próprio nome, né? Então, a gente precisa entender que essa contextualização não é nada além do que ter a criança no centro deste processo. Então, por exemplo, alguma das cidades de vocês é à beira de rio? Não estou lembrando agora. Sim ou não? Não, né? Sim, aqui em Pedro Afonso é beira de rio. Pedro Afonso, pronto. Então, digamos que as minhas crianças lá da escola que fica
na beira do rio, minhas crianças têm uma vivência totalmente diferente com o rio, porque é lá que elas brincam, é lá o espaço lúdico delas, é lá que de repente as famílias tiram o seu sustento. Então, o contexto de vida dessas crianças está relacionado ao rio, está relacionado, por exemplo, à pesca, está relacionado há tantas outras coisas que a gente nem imagina. Então, eu preciso ouvir as minhas crianças para eu criar esses contextos, entendem? Não adianta, de repente, eu achar que, como muitos livros traziam, né, nas cartilhas alfabetizadoras, né, de anos atrás, nós tínhamos as cartilhas, que era a Bia viu, como é que era, né? Eu sei, gente, a uva da não sei o quê, lembra? Quem é que vai lembrar aí dessas cartilhas? Eu sou mais velha que vocês, mas não estou nem lembrando, né? Mas por quê? Porque era tudo assim, pegava uma família fonética e trabalhava, né? Então, Eva viu a uva na vala, blá, blá, blá. Mas o que é isso? Quem é Eva? Mas o que é uva? Se às vezes eu nem vi a uva. Se eu gosto é de piqui, né? Se eu como é o piqui. Se eu tô comendo é outro tipo de fruta do cerrado, não é a uva. Entendem o que eu tô falando? Então, assim, trazer estes contextos para dentro da sala é estar atento ao que as crianças falam, é estar atento ao que as crianças vivem. O significado de sentar uma criança numa cadeirinha, sozinha, e fazer ela copiar um alfabeto inteiro no caderno dela, é um significado de reprodução. Um significado de eu trabalhar recorte, de eu trabalhar a localização da letra do meu nome numa revista, num livro, de eu produzir uma letra com folhas, com sementes, com pedras, de eu ir lá no parquinho e riscar na parede com giz a letra do meu nome. O que é mais potente? O que tem maior significado? Entendem? Então, nós temos propostas de alfabetização que estimulam a memorização. Funcionam? Em alguns casos, sim, porque nós estamos preparados para essas decodificações em nível cerebral. Mas nós defendemos o letramento enquanto proposta didática para que haja sentido, para que haja contexto, certo? Então, como trabalhar de forma contextualizada a consciência fonológica? Consciência fonológica é a consciência dos sons. Como é que eu vou trabalhar isso? Contando história, cantando, localizando palavras na música. Eu canto e essa música está escrita num cartaz, está escrita no quadro, em algum outro portador de escrita. E aí, em algum momento, por exemplo, naquela palavra que mais chama atenção, eu bato palma, e aí eu vou relembrar palavras que começam com a mesma letra dessa palavra. Por exemplo, eu estou cantando a música da Baratinha, e aí eu combino com eles que cada vez que eu falar Baratinha, eu vou bater palma, e aí depois eu escrevo essa palavra Baratinha no quadro, e aí eu vou separar as sílabas dessas palavras, dessa palavra Baratinha. Quantos pedacinhos essa palavra baratinha tem? Quantas vezes eu abro a minha boca? Aí eu vou contar as letras dessa palavra e eu vou ver que eu tenho mais letras do que as vezes que eu abro a minha boca, que são as sílabas. Eu estou caminhando para que essa criança que estava lá naquela fase pré-silábica, e agora a gente vai entrar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, então pronto. Então nós vamos entrar nos níveis da escrita. Quando a criança começa a entender que existem letras, existem números e não só os desenhos, né? Então ela começa a entrar nessa fase pré o quê, gente? Silábica. Isso. Então, ela começa a entrar numa fase pré-silábica. O que é essa fase pré-silábica? Vamos lá. Valendo uma viagem para o Jalapão. Quando elas conseguem juntar os consoantes com as vogais, formando a sílaba.
Mais ou menos. Mais ou menos. Isso a gente vai ter que revisar, tá? Identificando as palavras em uma frase. Vamos tentar clarear assim na nossa cabeça. Ó, essa criança aqui começou a definir que o desenho que ela fazia assim, ó, de bolinha, de rabisco, tá? Ela estava se comunicando, ela está expressando o que ela sente ou o que ela pensa pela grafia, mas ela começa a compreender que existem letras diferente do desenho. Na fase pré-silábica, ela começa a utilizar as letras para a escrita, mas ela ainda mistura, né? Ela mistura uma letra com um sol, com uma bola, com um desenho. Às vezes ela quer escrever algo e ela coloca aquele monte de A, porque o nome dela é Ana, então ela aprendeu a letra A do nome dela, e aí tudo que ela quer escrever, ela coloca o Ana. Então, a fase pré-silábica, essa fase de diferenciação da letra para o desenho. Nem sempre aquilo que ela vai escrever vai ter a ver com o som, né? Mas a gente vai dizer que ela não está escrevendo, ela está construindo uma hipótese de escrita. E eu estou falando de qual teoria? Oi? Tem alguém aí? Repete, por favor. Aqui, professora. Eu estou falando de qual teoria das fases da escrita? Ana Teberoski e Emília Ferreiro. Como chama essa teoria? Psicogênese da escrita. Língua escrita. Ótimo. A Laurinda está certa, porque a psicogênese da língua escrita, ela vem de uma vertente construtivista. Quem é o ícone do construtivismo? Piaget. Então, a psicogênese da escrita, quando Ana Taberowski e Emília Ferreiro constroem essa teoria, elas estão embasadas, fundamentadas em Piaget, tá? É uma teoria construtivista. Bom, Professora? Sim. Né, então, assim, na parte pré-sílabica, as crianças, né? Mas nós não estamos na silábica ainda não, nós estamos lá na pré-silábica. Na pré. Né? Só para ver se eu consegui sintetizar aqui melhor. Na pré, né? A pré, as crianças, então, elas começam, como foi falado aí, a identificar, por exemplo, a letra do nome, né? A letra do nome, só que ainda não seria o significado, mas, digamos assim, que o nome é representado pela letra. Sim, o nome representado pela letra. Ela começa a entender que existe letra, e aí ela faz essa... Para representar o nome das coisas, né? Nesse sentido. Mas o significado daquela letra, ela ainda não tem nesse nível de pré. Ela vai construir. Vai construindo. Isso. Quando a criança começa a escrever usando letra, ela vai usar essas letras de uma forma aleatória. Aleatória. Né? Isso. Mas ainda na fase pré-silábica, ela pode escrever quando ela começa a associar. Quando ela começa a associar, eu estou falando de quê? Consciência fonológica. Quando ela começa a associar. Por exemplo, que as coisas são nominadas e precisam de letras para representar. Isso, e aí ela começa a associar o som. Por exemplo, eu me chamo Ana. Eu sei que o meu nome começa com A. Se eu quero escrever a aranha, eu vou escrever com a mesma letra do meu nome, porque é o mesmo som. Ana, a aranha, é o mesmo som. Então eu vou começar, ela vai ainda na fase pré-silábica, ela vai utilizar as letras de forma aleatória, mas ela começa a fazer essas associações
do som, porque eu estou trabalhando consciência fonológica desde que essa criança está no ventre. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Eu estou ali contando uma história, a criança está no útero da mamãe, mas ela está ouvindo, ela está ali, ó, da forma dela interagindo. Então, eu estou trabalhando essa consciência dos sons. E aí nós estamos falando de crianças que têm condições adequadas de desenvolvimento, né? Não estou falando de crianças, de repente, que são surdas, não estou falando de crianças que têm dificuldade de transtorno de processamento auditivo, estou falando de crianças que possuem uma condição fisiológica adequada, tá? Então, na fase pré-silábica, eu começo a ver essa criança diferenciar a escrita não só por desenhos e por ícones, mas por letras. E ela começa a utilizar com as letras que ela mais conhece. Por que eu tenho que trabalhar os contextos, gente? Porque a criança vai fazendo associação. Então, aquela história que eu trabalhei da baratinha, ela entendeu que tem uma letra que é a mesma letra do nome dela, e aí ela vai associar, e aí quando ela quiser escrever uma outra coisa com B, ela já vai fazer essa associação e vai lembrando. Por quê? Porque ela tem a consciência deste som, a consciência fonológica. Mas a fase pré-silábica, né, ela ainda não consegue relacionar as letras exatamente com os sons dessa língua falada. Ela ainda vai construir isso. Então, ela pode utilizar as letras que ela mais conhece. Ela não vai escrever necessariamente aquela palavra com a letra que representa o som daquela palavra, entendeu? No caso, nesse estágio aí, ela ainda vai estar só apenas na associação. Por exemplo, ela reconhece que o A está no nome dela. Então, ela vai associando, construindo essa consciência para os outros nomes que começam com a letra A, digamos assim. Sim, mas ela pode também escrever, por exemplo, ela quer escrever o nome da escola dela, ela coloca um monte de letra A, porque é a letra que ela mais conhece, entende? Então, nessa fase pré-silábica, a criança começa a utilizar a letra, ou seja, ela já entendeu que para ela escrever, ela não vai usar o desenho, ela vai usar letras, mas ela vai usar as letras que ela conhece. Então, a letra não vai ter exatamente associação, significado. Né? É claro que, à medida que a gente vai trabalhando, elas vão tendo essa consciência do som. Então, ela vai utilizar as letras que ela sabe que tem aquele som. Mas isso é um processo. Na fase pré-silábica, ela não vai associar de imediato essa letra que ela escreve com o que ela quer dizer. Por exemplo, ela pode, de repente, querer escrever uma palavra que não começa com a letra A e ela vai escrever com a letra A, que é a letra do nome dela. Então, que ela conhece, né? Que ela conhece, né? E por que é importante a gente saber disso? Porque isso é uma hipótese, gente. O que é uma hipótese? É uma construção dessa escrita, tá? E eu estou falando da teoria da psicogênese da escrita, né? Existem outras teorias? Existem. Mas a gente está falando de uma teoria que valoriza o contexto da criança, que valoriza o letramento, tá bom? Estou na fase pré-silábica, a criança já está utilizando as letras, isso acontece geralmente lá pelos 4, 5 anos. Professora, com 1 ano, com 2 anos, a criança já escreve letra? Algumas sim, depende do quê? Da interação, depende do meio, depende do estímulo, né? Mas veja, eu não preciso acelerar este processo de compreensão, porque a criança tem condições de fazer isso por si. Então, uma criança de 1 ano, por exemplo, que escreve um monte de letras, ela teve acesso a esses estímulos, mas não necessariamente quer dizer que ela está lá na fase pré-silábica. Quando ela tem uma escrita espontânea, ela pode fazer um monte de bolinha para escrever o nome dela, por exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente condiciona certos conhecimentos às crianças, mas as crianças não veem significado nisso, tá? Tem crianças, por exemplo, que são bem pequenininhas e a família coloca para decorar um monte de nome, por exemplo, as capitais do país, não sei o quê.
Um ano depois, às vezes a criança até já esqueceu, né? Mas por quê? Porque não teve significado naquele momento. Ela passou por um processo de memorização, mas aquilo ali não ficou internalizado porque não teve um significado. Por isso que a gente fala em práticas contextualizadas. Por quê? Se eu estou trabalhando a letra, eu preciso trazer o contexto dessa letra. Aonde eu encontro essa letra, se é no meu nome, eu preciso riscar essa letra no chão, eu preciso riscar essa letra na parede, eu preciso pintar essa letra, eu preciso localizar essa letra e este som em parlenda, em trava-língua, em texto, em naquilo que a criança construiu. Gente, a diversidade dos materiais faz muita diferença, né? Para esses contextos que a gente cria. Então, toda vez que a gente falar contexto, é a situação de aprendizagem que eu estou criando para minha criança aprender. Então, o contexto é isso, é a situação de aprendizagem, tá? E aí, quando a criança, então, chega nessa fase pré-silábica, que já está utilizando as letras, com o estímulo do professor, da família, e isso é importantíssimo, fundamental. Nós todos precisamos dessa parceria, família e escola. Porque, como eu falei para vocês, se a família não encoraja essa criança, se de repente lá na escola, eu, enquanto professora, encorajo, a criança escreveu, por exemplo, o A maior que a outra letra. Aí eu vou lá com a borracha, apago. Tá errado, faz tudo do mesmo tamanho. Veja que eu estou. Qual é a mensagem subliminar para essa criança? Você errou, errar é ruim, você é incapaz de fazer o certo. Eu apago e você faça do jeito que eu estou falando. Olha o quanto isso é sério, gente, né? Eu brinco, professor de alfabetização não precisa de borracha. Professor de alfabetização precisa de espelho. Por quê? Porque eu posso escrever no quadro e a criança comparar. Eu posso escrever do lado daquilo onde a criança escreveu e pedir para ela analisar o que está igual, o que está diferente. É diferente do que você pegar uma borracha e dizer para a criança, faz direito que está errado. Como? Se ela está construindo a hipótese dela. Eu tenho que ter mecanismos, estratégias de apresentar o correto para essa criança, de fazer a criança pensar sobre isso. Porque se ela só memorizar, em algum momento isso vai se perder, tá bom? Cheguei então na fase silábica. Na fase silábica, a criança já vai fazer essa associação, geralmente com duas letras. O sistema alfabético, eu preciso ajudar a minha criança a compreender que no sistema alfabético, pessoal, nós temos um sistema alfabético, letras que fazem com que a gente consiga escrever o que a gente fala. Olha que legal! Esse sistema alfabético, ele veio lá da antiguidade. Aí eu conto essa história para as crianças, de onde veio a letra, de onde veio o sistema alfabético. Isso eu estou dando um caráter científico para minha aula, né? E aí a criança começa a entender que a convenção do sistema alfabético geralmente é consoante e vogal. Então eu trabalhei as vogais e aí eu vou demonstrando na construção das palavras que a maioria das palavras tem consoante e vogal. Como? Digamos, eu vou pintar de uma cor todas as vogais. E aí ele vai identificando que existem vogais na palavra. Agora, aquilo que não é vogal é consoante. Então, a gente vai tentar localizar aqui as consoantes nessa palavra. Então, esse exercício, gente, é muito importante, né? Para a gente fazer com que a criança consiga compreender que, geralmente, as palavras seguem essa convenção de consoante e vogal. Ok. Na fase silábica, às vezes, a criança vai escrever com valor sonoro e, às vezes, sem valor sonoro. Então, ela vai unificar, né? E ela vai, por exemplo,
escrever a palavra cavalo. Mas ela lembrou e ela localizou e ela associou que a letra K, lá do nome do Carlos, que escreve com K, que é meu colega de sala, tem este som. Então, às vezes, ele vai escrever o cavalo com K. E aí ele vai escrever um K e um O. Por quê? Porque ele está escrevendo aquilo que se sobressai no som dessa palavra, né? Aí a gente já vai começar a entender que essa escrita silábica tem valor sonoro, porque ele já está conseguindo compreender os valores sonoros que compõem essa palavra. Quais são os valores sonoros, gente? Os fonemas, né? Então, o fonema é essa unidade pequenininha. Muitas vezes, o fonema não é a mesma quantidade de letras, não é isso? Porque às vezes eu tenho o fonema K, que também é do C e do A, entendem? Então, a gente está aí vendo que essa criança está começando a construir essa consciência dos sons. Aí eu chego na fase silábica, onde ela consegue compreender que aquilo que eu escrevo tem um valor de sílaba. A sílaba ela vai interpretando a sua maneira, né? Mas ela vai atribuindo valor de sílaba a cada uma dessas palavras, tá? E aí, dentro deste nível silábico, eu consigo compreender que ela já começa a fazer essa associação com os sons. Então, é um nível silábico com valor sonoro, tá? Depois do nível silábico. Antes de eu seguir, deixa eu perguntar. Alguém me fala mais alguma coisa do nível silábico? Porque vocês estão muito calados e eu estou aqui falando igual uma matraca sozinha. Vamos lá. Eu quero ouvir algum. A questão do sonoro lá acredito que é na fase pré-silábica mesmo, que eu lembro dos vídeos da Magda Soares mostrando que muitas vezes eles associam as sílabas de acordo com o som, né? Por exemplo, tabaco, aí pega e escreve com o K. Ou o nome casa, coloca o K no lugar do C e o A. E, tipo assim, é uma associação que eles vão fazendo das letras com o som e depois, com o tempo, que eles vão decifrando cada letra de acordo com o grafema, né? Isso, de acordo com o fonema, né? Que é o fonema que dá o som para cada letra, né? Grafema é a grafia da letra, né? É o desenho da letra. E fonema é o som da letra, né? Como que a gente faz isso, gente? Contando muita história, cantando muito, né? Localizando essas palavras na música, no desenho, na brincadeira. A gente precisa trabalhar de forma a contextualizar essas letras, né? E aí eu quero que vocês, quem não abriu ainda o seu material aí e não percebeu, nós estamos falando dos níveis da escrita. Então vocês pesquisem aí porque eu quero ouvir vocês. Eu já falei do pré-silábico e eu estou falando do silábico. O silábico é esse nível, isso aí eu quero que vocês tenham na ponta da língua, porque isso aí cai na prova e é questão discursiva, viu? Então vocês têm que ter isso na ponta da língua. Estudem. Nível pré-silábico, nível silábico, nível silábico alfabético, nível alfabético. Nível pré-silábico, sem associar exatamente a escrita com o som. Nível silábico, já começa uma associação de compor com sílaba, ou seja, a criança não escreve as coisas com uma letra só, ela já começa a associar mais de uma letra. Às vezes ela associa letras que não têm valor sonoro com o que ela quer escrever, mas o nível silábico com valor sonoro, ela já escreve identificando os sons dessa palavra. Geralmente, aquele som que sobressai. Vocês sabem que o som que sobressai geralmente é o das vogais, né? Então,
Se de repente ela quer escrever batata, ela vai escrever o B, o T e o A. O B, o A e o T. Então, é aquilo que sobressai. Esse é o nível silábico. Alguém me diga mais alguma coisa sobre o nível silábico, por favor. Pode abrir o microfone. Professora, no caso, são 5 fases São 5 fases silábicas? Não, são 5 fases da escrita conforme a teoria da psicogênese. Mas a fase silábica é a silábica sem valor sonoro e com valor sonoro. Sem valor sonoro é quando a criança junta 2 ou mais letrinhas que não têm exatamente o mesmo som daquilo que ela quis escrever. Com valor sonoro, ela já vai utilizar as letras corretas fazendo essa associação. Mas é aquilo que sobressai. Igual a gente falou, às vezes ela quer falar batata. Ela viu que ela repetiu a letra A. Então, ela pode escrever o B e 2 letras As, 3 letras As junto com esse B, entende? Então, ela já está tendo consciência deste som, dessas letras, na fase silábica, tá? Júlia, não é confuso, mas a gente precisa estudar essas fases. Ó, pré-silábica. O que é a sílaba, gente? Vamos lá. O que é a sílaba? Não é dividir essa palavra em pedacinhos menores? Não é isso que é a sílaba? Então, quando eu entendo que esses pedacinhos existem, eu já estou na fase silábica. Agora, a pré-silábica, o que é pré? Pré é anterior. Pré-silábica quer dizer que eu estou num processo de escrita que eu ainda não faço sílaba, que eu ainda não consegui compreender que a palavra está formada por essa sílaba. E aí eu escrevo uma letra aleatória, eu escrevo uma letra junto com a outra, ou só a letra do meu nome. Pré-silábica. Silábica. Eu estou geralmente juntando 2 letras nessa escrita. E aí, quando eu chego na silábica com valor sonoro, é porque eu já estou discernindo este som dessa letra. Então, aquela letra que sobressai, que geralmente é a vogal, é que eu vou escrever mais. Olha, isso vocês vão ter que estudar e tá lá no material da aula 2, da Rota 2, que é as contribuições da psicogênese. É o texto que cai na nossa prova. Leiam aquele texto todo, que ele está cheio de exemplo de escrita das crianças, é um texto maravilhoso, porque ele dá exemplos de cada fase, né? Então, a fase silábica, a gente vai ver uma criança que, como é que essa criança aprendeu assim, por inspiração, do nada? Não, gente. Nós estamos trabalhando pescaria de letras, nós estamos trabalhando identificar a letra do nome, nós estamos trabalhando identificar essas letras nas revistas, nos livros, nas histórias, nós estamos trabalhando contexto. Por exemplo, eu estou lá no parquinho com as minhas crianças e aí elas enterraram uma lagartixa, eu aproveito esse contexto do enterro da lagartixa, eu escrevo lagartixa no quadro e vou saber das minhas crianças quais letras elas já conhecem, e aí vou identificar o que é vogal, o que é consoante na palavra lagartixa. Veja, eu estou trabalhando a partir do interesse das minhas crianças. É outro significado. É só isso que eu vou fazer, professora? Ficar lá de olho? Não, claro que não. Nós temos habilidades a serem trabalhadas. Quando eu, professora alfabetizadora, for planejar as minhas aulas, eu já sei o que eu vou trabalhar, porque está onde, gente? Está na BNCC. Eu já sei quais são os meus objetivos de aprendizagem que vão ser trabalhados, mas eu preciso contextualizar isso, porque senão vai ficar lá. Eva viu a uva verde. Quem é Eva? Quem é uva? O que é isso? Então, é o contexto, tá?
E aí, voltando para a fase, então, a garatuja é onde a criança desenha. A fase pré-silábica é onde ela começa a utilizar as letras na escrita, sem associar o som. A fase silábica, ela já une essas letras. E aí ela chega à conclusão, pela consciência fonológica, das letras que se sobressaem. Mas ela ainda está lá na fase silábica. Sim, Neiane? Essa questão aí da contextualização, eu lembrei, eu já até comentei em umas aulas anteriores, que eu acompanhando meu filho na alfabetização, eu percebi essa diferença que não tive muito aquele acompanhamento daquele sílabas, né? Com a bá, com a bé, que teve na minha época. Hoje já usa mais ele pegando nas sílabas no texto mesmo, é nossa frase, no texto, numa imagem, né? Não tem muito mais assim daquelas cartilhas de ficar treinando as sílabas. E eu vi que ficou bem mais interessante e mais fácil de entender. Eu estranhei, né? E meu filho aprendeu com facilidade, até porque também eu reforçava em casa e eu vi a diferença. Sim, até porque para a criança era muito tedioso, era quase que um massacre, gente, ficar ali copiando, 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 sem ter sentido, sem ter um significado, né? Então era algo que se tornava difícil, se tornava maçante. E aí a gente sabe que criança não vai ficar como a gente. Às vezes a gente está numa situação que não é atrativa, mas o adulto fica, né? A criança não fica, gente. Ela vai dar o jeito dela de arruinar aquela sua aula, se você não estiver fazendo algo interessante que seja algo que chame a atenção dela, que leve uma surpresa para a sala, que leve uma coisa diferente, que seja uma linguagem da arte, uma música, um teatro, uma poesia, alguma coisa. Não adianta, gente. As crianças, elas querem e elas têm o direito de ser criança. Criança tem que fazer o quê? Brincar. Essa história, e ai de vocês se vocês me falarem, se eu ouvir alguém falando, é hora de estudar, não é hora de brincar. Ai que eu pego vocês. Criança aprende brincando, certo? Criança só aprende brincando. Não tem outra forma de acesso a essa aprendizagem. Então, quanto mais lúdico for essa situação de aprendizagem, quanto mais lúdica ela for, mais acessível essa criança estará para aprender. Brincadeira é coisa séria. Vou colocar bem aqui no chat o nome de um documentário que todas vocês precisam assistir. Chama Tarja Branca. Anota aí para vocês assistirem depois. E aí, depois de assistir esse documentário, nunca mais a gente vai dizer: não é hora de brincadeira. Aqui é coisa séria, não é coisa de brincar. Ó, cuidado, hein? Brincadeira é coisa séria, tá bom? Retornando, então. Tenham isso na ponta da língua. O que é? Quais são as características da fase pré-silábica? Características da fase silábica. Como eu falei para a Natalice, são 5 fases: pré-silábica, silábica, silábica alfabética, a alfabética e a ortográfica. A ortográfica é lá na frente, que é onde a gente vai trabalhar a ortografia das palavras, a escrita das palavras. Que horas que eu vou corrigir essa escrita para a criança saber se a palavra é escrita com J ou com G, se é escrita com X ou com CH, na fase ortográfica, depois que ela estiver alfabetizada. É lá que a gente vai trabalhar a ortografia das palavras. Por isso que existem 5 fases, tá? Agora, no segundo ano do ensino fundamental,
que é o ciclo de alfabetização, minha criança tem que chegar no final do segundo ano alfabética, ou seja, escrevendo corretamente pelo sistema alfabético, que é conhecendo essas letras, associando corretamente essas letras. As fases pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética e ortográfica. Nós paramos lá na fase silábica, né? Sem valor sonoro a princípio, e depois com valor sonoro, porque ele vai associando o som com essa escrita. E aí eu chego na fase silábica alfabética. A fase silábica alfabética é aquela que mais vai se aproximando da escrita correta das palavras, que é a fase alfabética. Então, a fase silábica alfabética, a criança já vai tendo a consciência das sílabas, do som dessas letras, e vai fazendo essas associações de forma correta. Ela já não escreve letras aleatórias, mas ela já escreve a partir do som que ela escuta de cada letra e dessa associação. A fase alfabética é a escrita da palavra, tá? Conforme a convenção do sistema alfabético nos diz. Geralmente, consoante e vogal. Lá na prova, eu coloquei para vocês um trechinho, acho que até eu vou ler com vocês, deixa eu ver bem aqui, que relembra essas convenções da escrita. Olha só, que está lá no livro do Moraes, que é de consciência fonológica. Olha que bacana. Ele coloca aqui, quais são as convenções do nosso sistema alfabético, que a gente vai brincando trabalhar para que as crianças saibam. As letras, elas não são inventadas. Existe um alfabeto, né, gente? Então, a gente não inventa uma letra. A gente sabe que o alfabeto existe e dentro desse alfabeto nós temos as letras que fazem com que a gente escreva as palavras, né? Então, elas começam a entender que as letras não são inventadas, que as letras elas já existem e fazem parte do alfabeto. E começam a entender que as letras são diferentes dos números e dos outros símbolos, dos outros desenhos, né? Olha que legal. E aí, eles vão passando por essas fases, compreendendo que se eu mudar a letra na palavra, eu mudo o som também. Por exemplo, se eu escrevo pata, eu estou falando de quê? E aí nós vamos começar a falar do signo e do significado. O signo é a escrita e o significado é o pensamento que eu tenho daquilo que está escrito. Se eu leio a palavra bola, imediatamente na minha cabeça vem a imagem de uma bola, não é isso? Então é o significado daquela palavra bola. Se eu escrevo pata, eu estou falando de um significado, que é um animal. Mas se eu troco esse P por um B, vai virar o quê? Oi, tem alguém aí? Bata. Bata. Bata é a mesma coisa que pata? Sim? Não. Então, essa é uma outra convenção do ensino do sistema alfabético que o Moraes traz para nós lá no livro da consciência fonológica. Ele fala, olha, as crianças, com essas brincadeiras de troca de letras nas palavras, elas vão compreendendo essa variação que se eu trocar um B por um P por um B, por um D, eu tenho outro som, né? E aí também as crianças vão compreendendo que as letras têm formatos diferentes, ou seja, o P que é escrito em letra bastão, em letra de forma, também é o mesmo P que eu escrevo em letra cursiva. É o mesmo P que eu escrevo maiúsculo,
é o mesmo P que eu escrevo minúsculo. Olha que legal, gente, né? Tudo isso tem que ser ensinado, brincando, com contexto, para que as crianças entendam, né? Que mais que a gente vai trabalhando enquanto convenção desse sistema? A gente vai trabalhando que geralmente a gente até brinca, né? Tem professor que brinca que fala assim, a letra forte são as vogais, porque elas dão o som para a sílaba. Então, geralmente é uma consoante e uma vogal, consoante, vogal. Ana, vogal, consoante, vogal. Bata, consoante, vogal. Olha que legal a gente fazer esse jogo com as crianças de identificar nas palavras essas combinações, né? Então, eu estou escrevendo com uma vogal, uma consoante, uma vogal. Eu estou identificando o som mais forte dessa palavra. Aí eu identifico quantos pedacinhos eu falo dessa palavra, mas a gente dá o nome correto, não é pedacinho, é sílaba, né? Quantas vezes eu abro a minha boca para falar cada sílaba. E aí eu associo, cada sílaba é o pedacinho dessa palavra. Entendem isso, gente? Ou não? Vocês estão tão calados. Entendi. Certo? Então, lá na provinha que a gente vai fazer, maravilhosa, cheirosa, perfumada, tá? Linda essa prova, gente. Uma belezinha, um chuchuzinho. O que a gente vai ter que estudar? 3 textos. Quais são esses 3 textos, professora? Tá lá na rota de número 8. Nós não vimos só 3 textos ao longo desses meses, mas eu selecionei 3 textos que falam sobre o que a gente conversou aqui hoje, sobre a alfabetização na perspectiva do letramento, sobre a proposta didática a partir... O que é didática? Ensino. Como eu vou ensinar? A partir da teoria da psicogênese da escrita, as fases da escrita dentro dessa teoria da Ana Teberoski, da Emília Ferreiro, e sobre a consciência fonológica. Então, veja, na prova, sempre tem um enunciado que vai te fazer lembrar do conceito, tá? Então, não é uma pergunta nua e crua, o que é isso, o que é aquilo, não. Sempre vai ter um conceito que vai te fazer lembrar. Mas para você lembrar, você tem que estudar. Então, lá na rota de número 8, vocês vão ver que tem 3 textos selecionados. A prova foi construída a partir desses 3 textos. Quem conseguir ler, estudar, fazer seu fichamento, fazer sua anotação, fazer seu resumo, responder aquelas questões orientadoras que eu coloquei lá na rota de número 8 para vocês, que são 15 questões. Desafie-se a olhar para cada uma delas e tentar ver o que vocês conseguem responder com relação a elas. Ah, não sei nada disso. Pesquisa, procura, vai ler o texto, grifa esse texto, imprime esse texto quem quiser. Gente, nós temos que trabalhar nessa perspectiva, tá? Só um minutinho, pessoal. Gente, é porque minha comadre tá vindo lá de Paraíso, deixa eu só mandar bem aqui um áudio para ela. Comadre, se você quiser descer na rodoviária que é mais seguro, pode ser, tá bom? Minha comadre tá indo viajar com as crianças. E aí vai ficar aqui em casa para pegar esse avião de madrugada. E aí por isso que eu tive que atender esse telefone, gente, mas tá bom. Voltando. Peguem esses textos, quem quiser imprimir, imprime, quem não quiser faz seu resumo. Lá na rota de número 8, inclusive, eu coloquei um videozinho para vocês assistirem, que fala assim, como estudar melhor. Por incrível que pareça,
existem métodos científicos para que a gente consiga estudar melhor. Vocês acreditam? Lorena falou que a rota 8 não aparece para mim, Polo de Colinas. Então, é alguma questão aí em Colinas, porque tem gente de Colinas que já conseguiu. Vocês façam o seguinte, gente. Inclusive, estou com o texto aberto aqui de Colinas. Olha, a Elaine também é de Colinas e abriu. Ou é a internet de vocês, ou é alguma instabilidade aí. Amanhã vocês tentem abrir novamente aí em Colinas. Se não conseguir, falem com a professora Mariana, tá? Porque para mim também está aparecendo tudo bem. E para a Elaine também. Fala, Professora, a minha internet é boa, tá? Eu estou até assistindo a aula e não abre também, não. Mas às vezes alguma inconsistência do Educa. Amanhã vocês tentam abrir de novo. E se não abrir, vocês comunicam a professora. E a Elaine mora na mesma cidade minha, não estou entendendo. Pois é. É alguma inconsistência, mas não preocupa não, que amanhã vocês vão conseguir abrir, tá bom? Se não conseguir, comunica a professora Mariana, por favor. Suzana, pode abrir o microfone, querida. Professora, é só uma pergunta sobre a atividade do vídeo, né? É porque a gente acabou gravando de uma sala de reforço. Não tem problema. Não, né? Ah, tá. Não. Você vai olhar nessa sala, o que tem de material, o que tem de recurso, o que tem de apoio pedagógico que facilita essa alfabetização, e é isso que você vai analisar, não tem problema não, tá bom? Eu fiz o vídeo para mim e para uma outra colega. Tem algum problema também isso? Mas aí ela vai mandar a análise dela, ela manda a análise dela e você manda a sua. Tá, ok. Obrigada. Porque é individual. Certinho. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Então, gente, a novidade é que dia 12 os professores estarão com vocês. Vai ser muito bom para a gente se abraçar, para a gente se conhecer, para a gente conversar pessoalmente, né? Mas vocês sabem que, embora não estejamos tão perto, a tecnologia nos faz próximos também. Então, eu, por exemplo, já conheço vocês, né? A gente só vai conseguir ficar um pouco mais perto fisicamente, mas o curso à distância nos possibilita essa proximidade pela tecnologia, tá? Almerinda, sim, querida. Professora, é porque eu gravei o vídeo, mas eu não tive como gravar sem aluno na sala. E aparece assim, de vez em quando o áudiozinho da professora, não aparece as crianças, não. Só um áudiozinho da professora falando com as crianças. Tem algum problema? Aí você que tem que ver. Se você acha que a fala da professora não vai expor a professora, tudo bem. Mas se de repente a professora falou algo, né? Aí é melhor então mandar só a sua análise sem o vídeo. Porque às vezes, não, gente... ela só chamou o aluno, só chamou um aluno pelo nome só, mas não tem nada demais no áudio, não. Então, se você... a Suiane tá dando uma boa ideia. Retira o áudio, posta o vídeo sem áudio. Melhor ainda. Bom. Tá bom, obrigada. A regra é que a gente não exponha, né? Nenhuma fala, nenhuma imagem, porque às vezes a gente acha que não tem nada, mas aquela professora, às vezes, ela falou assim, fulano, e ela estava ali no calor da sala, e às vezes, para quem escuta, acha que ela está sendo ríspida, ou está sendo enérgica demais, entendeu? Então, tem essas coisinhas, assim, que às vezes a gente tem que evitar, né? Aí, tira o som, que dá tudo certo. Meus amores, 9 horas, o que eu quero pedir para vocês? Debulhem esses 3 textos. Façam resumo, grifem, façam perguntas com respostas, olhem as perguntas que estão lá, não são as perguntas de prova, mas são perguntas orientadoras. Se dediquem, porque semana que vem nós não temos conteúdo novo, é a semana toda para colocar as atividades em dia, para estudar, para se preparar. A prova nada mais é do que um momento que você tem de encontro com você mesma, de saber o que você conseguiu absorver, transformar essa informação toda em conhecimento ou não. Então, não é motivo de preocupação, de estresse, nem nada disso. É um momento seu de falar sobre aquilo que você aprendeu. Nós temos 6 questões
dessas 6 questões, uma é discursiva, as outras é de marcar. A discursiva é para você falar de cada fase, cada nível da construção da escrita conforme a psicogênese. Então, o que você vai falar? O que é a fase pré-silábica? O que é a fase silábica? O que é a fase silábica alfabética? E o que é a fase alfabética? É isso, tá? Então, já estuda, faz o teu resuminho e fique claro na tua cabeça o que caracteriza cada uma dessas fases. Sim, Elivânia. Boa noite, professora. Eu entrei agora já em março e pelo que eu entendi aqui da nossa aula, vocês já têm, assim, tipo, um histórico bem amplo dessa alfabetização e letramento, que é uma das matérias em que eu tenho muita dificuldade, porque ela puxa para o português, né? E o português nunca foi, assim, o meu foco. Eu gosto mais da matemática e tal. Então, nas outras aulas, eu tenho mais facilidade. E essa, eu estou um pouco apreensiva. Mas, como tem aí uma semana, né? Que aí a gente ainda pode pôr em prática. E eu ainda tenho coisas, como eu disse, eu entrei em março, ainda tem muita coisa que eu tenho que pôr em dias, então, para mim, está ficando meio complicado. Mas vou tentar dar o meu máximo. Vai dar certo, Elivânia, porque você, como boa matemática, que você gosta da matemática, você tem que descobrir como é o seu raciocínio para aprender. Então, tem gente que aprende fazendo resumo, tem gente que aprende falando em voz alta, tem gente que aprende fazendo, grifando, tem gente que aprende por palavras-chave, tem gente... Aprenda a forma que o seu cérebro aprende melhor, né? Identifique. E aí, por isso que a gente selecionou 3 textos, porque ao longo dos meses são muitos textos, né? Muitos capítulos de livro. Então, são 3 textos que a gente precisa ler e destrinchar esses textos, né? Saber como é que a gente vai compreender esses textos. Então, tem gente que vai fazer resumo, tem gente que vai fazer fichamento, tem gente que vai destacar, tem gente que vai retirar palavras-chave. Nós já trabalhamos o mapa mental. Para quem gosta de matemática, o mapa mental é bem bacana, né? Que é uma ilustração que resume o texto. Então, formas de estudar, eu já dei diversas dicas e várias possibilidades. Mas aí vocês que vão ter que realmente saber como é que vocês aprendem melhor, né? E aí lá no vídeo da Rota 8 também tem essa dica de métodos para estudar melhor. Lucilene vai falar e vamos encerrar nossa aula, tá, pessoal? Que eu vou buscar a comadre na rodoviária. Fala, Lucilene. Professora, uma dúvida aqui, porque falou aí que tem mais uma semana, mas é só para os deveres, né? Que a prova é sábado, né? A prova é sábado, mas entende-se que vocês estão com as atividades em dia. Pois é que estou falando. Aí tem uma semana para colocar as atividades em dias. Para quem não colocou. Entendi. Para quem está atrasado. Porque aí, sábado, mas é dia 12. Eu pensando que a prova ia ser no outro semana. Prova é dia 12. A prova é dia 12? 12/4. A prova? Sim. Aí eu estava pensando que era sábado agora. Não, dia 12 de abril. Ah, meu Deus. Está confundindo, eu pensando que era sábado agora. Não é este sábado, ainda é no outro sábado. Ah, tá, então tá bom. Por isso que a gente vai ter uma semana para rever, reestudar, então colocar atividade em dia de quem não colocou, porque o certo é a gente fazer essas atividades semanalmente, né? Mas quem não fez, pode fazer também durante essa semana, tá bom? Combinado? Então, pessoal, fiquem bem, descansem, cuidem dos bichinhos de vocês. Hoje o meu gatinho, infelizmente, foi atropelado. Oh, meu Deus, vou contar para vocês que chorei muito antes de começar essa aula, mas vou pedir, cuidem dos bichinhos de vocês, porque a única voz que eles têm é a nossa. Então, assim, cuidem, valorizem, porque os bichinhos precisam de nós também. O meu foi atropelado porque danadinho andava por aqui na rua, mas
a gente tem que zelar do jeito que a gente pode, né? E eu tô falando isso só para desabafar mesmo com vocês, que eu tô com meu coração partido. Mas olhem, fiquem bem, tá bom? Se cuidem. Dia 12, vocês terão os professores junto com vocês e vai ser um momento muito, muito, muito bacana, né? Um momento de prova, mas um momento também para a gente bater um papo, tá bom? Então, se cuidem, bebam muita água, fiquem bem, cuidem dos bichinhos de vocês, sejam felizes e até dia 12, tá? Beijo. Fiquem bem, estudem, estudem.